O que você nunca perguntou sobre academia, nem teve a intenção de saber, mas eu vou te falar aqui hoje. Pode ser que você está pagando a academia como quem paga um pedágio para ter a consciência tranquila, né? Você paga lá a mensalidade, vai de vez em quando, tira foto, né, de frente ao espelho, até posta, né, com a legendinha de que tá pago. Mas no fundo você sabe que não está resolvendo, né? Você se sente insatisfeito. Você está 100% contente com a sua performance? Deixa eu te perguntar uma coisa sincera. Se está resolvendo, por que às vezes você acha que está sem gás, sem fôlego? Por que seu organismo fica tão travado, né? Por que você acorda, mesmo treinando, você acorda cansado, com dor? E o mais importante, seja honesto com você. Você está tendo vontade de ir para a academia? Ou você está indo só porque você tem que ir? Olha, eu não estou falando isso para te julgar. Eu estou falando isso do fundo do meu coração, porque eu também já passei por essa ilusão da academia. E isso está acontecendo também com muita gente. Gente que treina, né? Mas que o corpo continua lá inflamado, articulação dolorida, né? A pessoa ela fica ali se sentindo sem energia, continua com o corpo travado, continua lá com as dores, né? Isso não é vida, né? Alguma coisa ali não está fechando essa conta. Calma, você não tem culpa. O problema não é você. O mercado fitness, né, ele precisa que você se sinta culpado. Ele precisa que você acredite que você é o problema, né? Você não tem disciplina, falta vergonha na tua cara para você não querer ir treinar, né? Você não é forte o suficiente. Mas deixa eu te falar uma coisa de verdade, no fundo do meu coração. O problema não é você. Você não está precisando de aparelho caro, não está precisando daquelas 200 máquinas diferentes, né? E muito menos do estresse da academia cheia. Gente se olhando, espelho, né, para todo lado, aquela luz branca na nossa cara, né? Um sentimento de comparação silencioso ali, né? O som alto na tua cabeça, pressa. Vamos combinar uma coisa? Academia não é exatamente um ambiente acolhedor, né? E para quem já está se sentindo talvez insatisfeito com o próprio corpo, aquilo ali pode virar um ambiente ainda intimidador. O que era para ser autocuidado vira culpa, vira cobrança. O treino vira obrigação, vira mais uma tarefa no monte de lista ali. Vira mais um lugar onde você sente que não é o suficiente. Isso vai drenando a tua vontade de se cuidar, silenciosamente. E enquanto isso, você continua acreditando que o problema é você. Que o problema é sua falta de disciplina, né? Sua falta de força de vontade. Mas talvez o problema seja o modelo que você está vivendo. Porque saúde que afasta a gente da vida não é saúde. Pensa aqui comigo, você sai do trabalho cansado, pega o trânsito, chega lá, né, na academia, começa a treinar. Aliás, você tem que trocar de roupa, né? Aí começa a treinar, tem que esperar aparelho ali para liberar para você revezar. Faz o treino meio que ali no piloto automático. Conta ali mais ou menos, depois já corre ali com a cara no celular. Às vezes, só esse processo você gastou ali em torno de 2 horas do seu dia, 2 horas. Agora, faz a continha aqui comigo ao longo de 1 ano e me responde. Esse tempo está te gerando realmente vitalidade real? Ou é só uma sensação de dever cumprido? Porque quando você está lá, a vida está acontecendo. Né? Filho está crescendo, seu parceiro, a sua parceira está querendo a sua presença. Gente que você ama, querendo você ali do lado, por inteiro. E você numa esteira, olhando para uma parede, né, para uma tela sem som. Tem alguma coisa estranha nisso, não tem? E agora eu vou ser enfático. Você ainda vai me agradecer por isso, né? Eu vou falar assim, a seco. Academia pode estar custando mais caro do que só o seu dinheiro. Ela pode estar custando tempo de vida. E o pior, isso pode estar te afastando da tua verdadeira saúde. Porque o sistema fitness, né, moderno,
ele foi criado para alta performance, mas como um padrão estético inalcançável. E o seu corpo, ele não quer palco. O seu corpo, ele precisa de funcionalidade. Ele não quer aplausos, ele quer ter capacidade, ele quer ter energia, ele quer ter inteligência, né? O seu corpo, ele não precisa de uma academia, né? Talvez o problema, né, nem seja também a academia em si. O problema do treino que a gente aprendeu a normalizar, né? Porque treinar não é só suar, não é gastar energia. Treinar tem que ser sinônimo de recarregar as baterias, né? Treinar deveria te preparar para a vida real, não o contrário disso. E é aqui que está quase todo mundo sendo enganado. E eu acho que você deveria ficar comigo hoje aqui nesse vídeo, que eu vou te mostrar uma coisa que pode mudar completamente a forma com que você enxerga a sua vida. Não tô falando só de treino, não. Tô falando da nossa vida mesmo como um todo. Porque talvez o problema não seja só a academia. Talvez o problema seja também o treino, né, que a gente aprendeu a achar que é normal. A academia moderna, né, ela foi construída principalmente para servir o mundo da estética, a esses padrões, né, que eu já disse que são absurdos, e não as leis da vida real, né? E presta atenção nisso aqui, que isso é importante. A maioria das academias, né, o treino ele é baseado num isolamento muscular. Você vai lá, senta, encaixa o seu corpo, né, e trabalha um músculo por vez. Você trabalha o peito isolado, o bíceps isolado, o tríceps isolado, né? São movimentos repetitivos, mecânicos, né, e às vezes até alienantes, né, porque ele desassocia o corpo da mente, né? Mas a cabeça está lá em outro lugar. Só que na vida não funciona assim em partes, né? A vida, ela exige integração. Quando você está andando na rua, não é só a perna ali que está trabalhando, não, né? Você está prestando atenção. Enfim, quando você está carregando uma mala, uma mochila, não é só o braço. Quando você vai pegar uma criança no colo, levantar, não é só o seu ombro. Quando você tropeça na rua e precisa se equilibrar, o corpo inteiro ali, fazer um balé para se reerguer rápido, é o corpo inteiro que está trabalhando. Tudo ao mesmo tempo. Isso é um tipo de inteligência, chama inteligência corporal, que envolve coordenação, reflexo, estabilidade, agilidade, equilíbrio. Na vida real, nenhum músculo trabalha sozinho. E é aqui que muita gente se engana. Porque você pode treinar na academia e ainda assim ter um corpo fraco para a vida real. Você pode ter músculo grande, mas com pouca funcionalidade. Você pode puxar ferro todo dia, mas travar a tua lombar quando você for pegar uma mala. Você pode fazer leg press pesado e sentir dor no joelho quando vai subir uma escada. E a culpa não é sua. A culpa não é das pessoas. É um modelo que o sistema deixou popular, por vários interesses que eu não vou nem entrar aqui agora. Pra você ter noção, a academia ela ganha quando o aluno não vai. Esse é o objetivo dela, que você não tenha saúde, ela não foi feita para você querer estar lá. É um sistema que não fortalece o conjunto. Essa crítica minha aqui é muito verdadeira, né? Porque a gente tem que buscar um sistema que fortalece a vida. A vida ela não é feita de partes isoladas, é um conjunto funcionando junto. E tem uma coisa aqui importante que ninguém fala, né? Se você quer ter um corpo jovem por mais tempo, um corpo que te acompanhe pela vida, você vai precisar de mobilidade, de coordenação, de uma respiração eficiente, né? Estabilidade, propriocepção. Você vai precisar de consciência corporal. E sem esses elementos que eu acabei de elencar, o corpo ele vai envelhecendo mais rápido, mesmo você indo para a academia. Porque o organismo ele foi projetado para funcionar como um todo, integrado, e não como peças separadas. E quando você fortalece o seu corpo por partes separadas, você ganha ali força localizada, mas nem sempre ganha inteligência corporal. E com o passar dos anos, a velhice, e com o passar dos anos, quem vai sustentar teu corpo, né, na velhice é a inteligência corporal. Quem vai te dar autonomia é a inteligência corporal. Então eu vou te falar uma coisa, a pergunta não é se você treina, é será que o seu treino está sendo eficiente para a vida real?
Ou é só um treino para você ficar bonito pelado, né? Porque quando o seu treino começa a te preparar para a vida real, tudo muda. Você fica mais leve, com mais energia, mais disposição, a sua mente fica mais clara. Você começa a sentir presença no seu próprio corpo, vitalidade, energia de verdade, né? Não é só um pump de academia, né? E é aqui que quase ninguém percebe uma coisa simples. O melhor treino não é o treino mais pesado. O melhor treino é o que te deixa com mais inteligência corporal. Um corpo que te permite ser mais funcional, um organismo que te deixa lúcido, consciente nele, né? Com mais disposição para a vida. E quando você entende isso, o jogo muda. E a virada começa no dia que você entende que o seu corpo é a principal ferramenta nessa vida. Que não é uma questão estética. Beleza, todo mundo vai perder um dia, gente. A questão é sustentar a sua essência. Quando você começa a treinar de forma inteligente, a lógica muda, né? Você para de depender do ambiente perfeito, para de depender, né, daquela motivação perfeita e você passa a para de depender de academia cheia e começa a depender só de você. Treinar em casa não é improviso, né? Não é qualquer coisa. Treinar em casa é engenharia biológica, porque quando você usa o seu próprio corpo, né, de forma eficiente, a gravidade ela vira resistência, o chão ele vira um aparelho, né? O movimento consciente vira o seu remédio para a vida. E o corpo vira um ambiente mais eficiente. Você começa a ativar partes de forma mais profundas, né? Músculos estabilizadores, core, respiração consciente, né? Mudando o seu sistema nervoso central, o seu foco, a sua coordenação se aprimora e isso acontece tudo ao mesmo tempo. E gera um tipo de inteligência para o seu corpo que nenhuma academia vai gerar. E quando o corpo já está trabalhando de forma integrada, acontece uma revolução silenciosa. A sua circulação melhora, as inflamações vão diminuindo, né? Os hormônios ficam mais regulados, a sua energia sobe. Isso não é mágica, isso é fisiologia. Deixa eu te falar uma coisa que pouca gente gosta de ouvir. 20 minutos bem feitos em casa pode te garantir um treino mais eficiente que às vezes 1 hora de academia, né? Sem trânsito, sem esperar aparelho, né? Sem distração, sem enrolação, sem olhares de julgamento, né? Você começa, você faz, você termina. E isso gera constância. E resultado vem da constância, né? E não da mensalidade que você está pagando. Treino bom é o treino que você consegue repetir. E não um treino que te deixa ficar morto e com vontade de parar de ir, né? Quando você entra nesse ritmo de fazer algo que te deixa feliz de verdade, seu corpo, sua realidade, seu mundo começa a mudar. Por exemplo, quando você acorda e já pode ativar o seu corpo ali no seu espaço, né? Em casa, sem pressa, sem comparação, sem pressão, você ganha tempo, energia, ganha presença, ganha ali um corpo que te deixa livre, sem ser um peso, né? Um corpo que vira um aliado. E aí surge uma sensação poderosíssima, a liberdade. Porque você não depende de academia cheia, não depende, né, da motivação ideal, perfeitinha, não depende daquele cenário instagramável, né? Você só precisa do seu próprio corpo e isso te dá autonomia. Até você ter a possibilidade de praticar em qualquer lugar. E no fundo, é isso que o corpo quer. Ele quer estar vivo na vida real, né? O corpo não quer palco. O corpo precisa de liberdade. E se isso fez sentido para você, digita aqui casa. Porque nos próximos dias eu vou te mostrar como você pode transformar a sua casa no lugar mais potente de construção
de saúde que você já teve, sem depender de academia, sem depender de motivação, só entendendo a biologia do corpo e usando ela ao seu favor. O seu corpo ele pode ser forte, o seu corpo ele pode ser leve e, principalmente, o seu corpo precisa ser funcional. Não esquece que o seu corpo vai precisar te acompanhar por toda a sua vida. Para isso, você só precisa da direção certa. E tem uma coisa que eu preciso te falar. Muita gente hoje não está doente, né? Mas também não está saudável. Acorda cansado, passa o dia cansado, termina o dia, obviamente, ele sem energia, mesmo tendo treinado. Tem dificuldade de dormir, né? Isso acaba virando normal, a pessoa vai se medicando, né? Mas isso não é natural. O corpo humano, ele não foi projetado para viver inflamado e exausto. E quando eu falo inflamado, eu não estou falando de uma doença grave. Eu estou falando da inflamação, aquela silenciosa, né? Vem de uma barriga estufada, de um corpo pesado, de um sono que não te recupera, de uma articulação que fica dolorida, da cabeça lenta, do raciocínio bagunçado. Isso é o que está inflamando o teu organismo. Isso que está fazendo você viver sempre para baixo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente fazendo treino que só inflama mais o corpo, só deixa ele mais estressado, na exaustão, né? Naquela base do ódio, né? O corpo ele fica entrando no modo de alerta, de sobrevivência. E você sabe o que isso faz no seu corpo? Faz o cortisol subir ainda mais e dificulta ainda mais a tua recuperação, deixa a pessoa mais inflamada. O corpo ele não foi feito para ficar vivendo no limite. Não é cansado que a gente vai evoluindo, né? O corpo ele foi feito para ter vitalidade. Você foi feito, o treino ele tem que ser feito para recarregar as baterias. E aí que passa, né, que você começa a achar que o problema é a idade, né, a genética, é o destino, mas muitas vezes é só a estratégia errada. O corpo ele não precisa gastar energia, ele precisa aumentar a energia, ele precisa aumentar a força, a vitalidade. O corpo ele precisa do movimento que recarrega, que reorganiza, que desinflama. E quando você começa a usar o seu corpo de forma inteligente, o seu organismo muda, né? A circulação melhora, a respiração se amplia, né? Isso afeta positivamente o sistema nervoso, te desacelera, ajuda os seus hormônios a se reorganizarem. A energia volta de verdade. Sem estimulante artificial, sem café, sem pré-treino, né? Sem algo que te envenene. Isso é biologia aplicada à vida real. Quando o corpo responde, você se sente seguro de verdade. E quando a mente e o corpo voltam a se conectar, você volta a se sentir vivo. Existe um mito muito perigoso no mundo do treino. O mito de que o resultado ele só vem através da intensidade extrema, né? No pain, no gain. Só que não é bem assim, né? O resultado ele vem de uma rotina inteligente. Não é sobre você fazer tudo num dia isolado, é sobre você manter uma constância, né? Não é você ir na academia, né, e dar tudo ali naquele treino, né? É você conseguir ter uma rotina que te transforma de forma contínua, gradativa, pouco a pouco. Aquela perenidade, né, de estar construindo a sua versão 1% por dia. E principalmente o seu treino, ele precisa caber na vida real, ele precisa ser um treino possível, né, que possa ser sustentável, repetível, né, um treino que vai estimular o seu organismo usando o seu próprio corpo do jeito certo. Isso faz tudo mudar, né? Quando você elimina a maior desculpa da vida moderna, que é eu não tenho tempo, você não vai perder tempo no trânsito, tendo que ir para a academia, né? Você tem ali o seu próprio espaço de prática, né? Sem depender de horário, sem depender de ninguém, você só precisa ir ali começar. E quando você começa, mesmo que com 20 minutinhos por dia, o seu corpo já vai entendendo. Eu tô me cuidando, eu tô vivo. Ele vai lendo nessa mensagem de que eu tô me reorganizando. E o seu organismo, ele vai respondendo com mais mobilidade, energia, disposição, clareza mental, né?
um efeito dominó positivo. E quanto mais você pratica, mais você quer praticar. Um dia puxa o outro, uma prática puxa a outra, né? E quando você percebe, já virou um estilo de vida. Não um peso, né? Não um apoio. E agora imagina uma coisa aqui comigo, né? Imagina você daqui 10, 20, 30, 40 anos, acordando com energia, sem dor constante, sem aquele cansaço absurdo que parece que todo mundo já acostumou, né? Imagina o seu corpo disponível para você viver, para você viajar, para você caminhar, fazer uma trilha, para você viver, namorar. Isso aos 60, 70, né? Imagina você conseguindo ter autonomia aos 90 anos de idade. Isso é possível, né? Viver sem depender do outro para fazer tudo, sem depender de alguém, né? Para te levantar, para te limpar. Você tem noção da leveza que é isso? Você poder viver sem estar limitado. E isso, gente, não é sorte, é uma construção. Um corpo você constrói hoje. Um corpo que vai te carregar para o futuro, você constrói hoje. E ninguém fala disso com muita clareza. Falam de shape, falam de treino pesado, né? De high performance, mas ninguém está falando de autonomia, de liberdade física, de independência, de vitalidade real, né? E no fim, é isso que importa, e você sabe. Porque você pode ter dinheiro, você pode ter várias conquistas, né? Você pode ter até status, mas sem um corpo funcional, você não vai usufruir da vida. Por isso que cuidar do corpo não é só vaidade, né? É responsabilidade com a própria existência. E a maior prova de amor que você pode fazer para quem você ama é se cuidar, se desenvolver e ter mais tempo com eles. E se tudo isso que eu disse para você fez sentido, eu quero te fazer um convite bem simples. Comenta aqui embaixo, casa, só isso. Digita aqui casa, a palavra casa, porque nos próximos dias eu vou começar a mostrar para você de forma prática como que você pode transformar a sua casa no principal espaço de reconstrução física e mental, sem loucura, sem modinha extrema e sem depender de academia, só usando a sua inteligência corporal e a constância. Isso não é sobre treinar por estética, é sobre construir um corpo que te sustente por toda a vida, que não te limite, que não te abandone ao passar dos anos, que não te deixe na mão aí, né, conforme a vida for passando. O seu corpo, ele vai voltar a ter energia, você vai voltar a ter leveza, ter presença, né? Você só precisa da direção. E a sua direção certa, ela já começou aqui vendo esse vídeo. A gente se vê no João Flix.